Fala, rapaziada de Química Aplicada. Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês. É bom poder voltar a ter contato com vocês, a gente prosseguir o nosso curso, a gente precisa continuar. Infelizmente tive alguns problemas, primeiro técnicos e depois adversos, que impediram a gente de dar continuidade nos nossos estudos durante essa semana. Primeiro eu tive problema com essa internet da Vivo, né? Mas eu já estou providenciando outra operadora e mesmo assim hoje eu já consegui recuperar a conexão, então estou podendo gravar e encaminhar esse material para vocês. E depois, melhor dizendo, no dia de ontem eu não pude acompanhá-los porque eu estava com uma ocupação muito grande ao longo de todo o dia em função da defesa do mestrado, mas isso já passou, graças a Deus, e a gente vai poder dar continuidade nos nossos estudos. Hoje a gente vai falar sobre o material que eu disponibilizei para vocês na segunda-feira, sobre análise dos principais ânions. Então, na semana passada, a gente tratou da análise dos principais cátions, a análise clássica, né? Os métodos de análise qualitativa clássicos. Hoje a gente vai falar sobre análise qualitativa para os principais ânions, tudo bem? Nosso objetivo é desenvolver em vocês as competências necessárias para entender as técnicas analíticas de identificação dos principais ânions. E qual que é a motivação, né? Qual que é o propósito disso, pessoal? Acontece o seguinte, tá? Alguns ânions inorgânicos, eles podem ser muito importantes para o organismo humano. Por exemplo, os nitratos, que são um tipo de ânions, né? Esses ânions compostos por essa molécula de nitrogênio, 3 átomos de oxigênio e que tem uma carga negativa, que é o que caracteriza um ânion, né? Eles compõem um grupo importante de fármacos vasodilatadores, que são empregados desde o tratamento de anginas torácicas, anginias, melhor dizendo, tá? Até o relaxamento de outros músculos lisos, como do esôfago e dos canais biliares. Porém, é importante dizer o seguinte: o mesmo nitrato que pode ser empregado como fármaco também pode causar males ao meio ambiente. Então, por exemplo, talvez seja preciso identificar a presença desses ânions e ao atestar a qualidade de um meio na produção de um fármaco, ou atestar a presença desses ânions em um determinado efluente de um processo de produção de um fármaco, tudo bem? Ou seja, no geral, os ânions inorgânicos são importantes. E é importante, portanto, para nós conseguir analisar esses ânions, tá? Ou seja, melhor dizendo, identificar esses ânions a partir de uma análise de uma determinada amostra, tá bom? E a gente vai começar falando da identificação dos ânions carbonato. Carbonatos são esses ânions aqui, tá? Compostos por essa molécula que tem um átomo de carbono, 3 átomos de oxigênio, uma carga de 2 negativo, tá? Então, como que é o passo a passo para a identificação de ânions carbonato? Já adiantando para vocês, a análise qualitativa para a identificação de ânions é um processo relativamente mais simples do que a análise qualitativa de cátions, tá? E eu vou falar agora sobre a análise dos carbonatos. Então, falando passo a passo como é conduzida essa análise, a primeira coisa que a gente faz é a seguinte: a gente coloca um volume da solução problema no tubo de ensaio. Primeira coisa que a gente faz, claro, né? O volume aí da ordem de 1 ml a 5 ml no tubo de ensaio, tá bom? Depois disso, o que é que a gente precisa fazer? Colocar uma pequena dose de água de barita em outro tubo de ensaio, ou seja, num tubo de ensaio você colocou a amostra, no outro tubo de ensaio você colocou uma dose de água de barita. E o que é água de barita? Água de barita é o nome que a gente dá comumente para uma solução aquosa disso aqui, ó, de hidróxido de bário. Ou seja, isso que é água de barita. E o hidróxido de bário em meio aquoso vai se dissociar em cátions de bário e ânions hidroxila como toda a base. Depois disso, você colocou numa solução, num tubo de ensaio, a tua solução problema, no outro tubo de ensaio, uma dose de água de barita. É preciso ligar os dois tubos com uma conexão de vidro no esquema parecido com esse aqui. Tudo bem? Ou seja, tem um tubo de vidro que conecta o tubo de ensaio que contém a solução problema, que pode ter íons carbonato, e o outro tubo de ensaio que contém água de barita, certo? Aí o que vai acontecer depois disso? É preciso
abrir o tubo, tá? O primeiro tubo, o tubo da solução problema, e adicionar uma pequena dose de ácido clorídrico a 3 molar. Ou seja, ácido clorídrico é uma solução de 3 mol por litro no tubo da solução problema. E aí, assim que é colocada essa dose de ácido clorídrico, é preciso fechar imediatamente o tubo. O que vai acontecer dentro desse tubo? E por que é necessário fechar? Vai acontecer o seguinte, ó. O ácido clorídrico em meio aquoso, como a gente já adiantou na nossa análise de cátions, ele se comporta da seguinte maneira. No meio aquoso, esse ácido clorídrico vai se dissociar em cátions H+, e ânions cloreto, certo? E aí, qual reação que vai acontecer se na solução problema tiver íons carbonato que a gente quer identificar? Os íons carbonato que estiverem na solução problema vão reagir com esses cátions de hidrogênio do ácido clorídrico e formar gás carbônico e água, certo? Como a gente está vendo aqui, esse G é de gás, ou seja, vai formar gás carbônico. Portanto, esse gás vai se desprender da solução problema no tubo de ensaio. E com isso, o que vai acontecer? Esse gás carbônico liberado vai difundir pela conexão de vidro para o outro tubo e turvar a solução, formando um precipitado branco. Ou seja, o gás que é produto dessa reação dos ânions carbonato com os cátions H+ do ácido clorídrico vão produzir o gás carbônico. Esse gás carbônico é liberado da solução e aí ele vai difundir por aquela conexão de vidro para o outro tubo. Quando ele chegar no outro tubo, ele vai turvar aquela solução de água de barita. Ele vai turvar por quê? Porque vai acontecer essa reação. Os cátions de bário da solução de água de barita vão reagir com esse gás carbônico que veio do primeiro tubo e com os íons hidroxila, também da água de barita, formando carbonato de bário, que é um precipitado, né, sólido. Ou seja, esse precipitado branco que vai turvar a solução do segundo tubo de ensaio é o carbonato de bário. O que significa? Significa que você fez esse procedimento. Se o segundo tubo de ensaio ficou branco, então você tem certeza que na solução problema do primeiro tubo de ensaio, de fato, existiam ânions carbonato. Tudo bem, pessoal? Então é assim que a gente consegue identificar se existem ânions carbonato na solução problema. Tudo bem? Então é um procedimento relativamente simples, 5 passos, e a gente identifica visualmente se existem ânions carbonato na solução problema no primeiro tubo, quando a gente observa que no segundo tubo a solução ficou branca. Tudo bem? Ela ficou branca e turva, né? Por quê? Por causa da presença desse precipitado que é o carbonato de bário. Tudo bem? Então, entendido isso, vamos falar agora da identificação dos ânions cromato. Cromato, que é esse ânion aqui, composto por um átomo de cromo, 4 átomos de oxigênio e tem uma carga negativa, né, de 2. Tudo bem? E aí o passo a passo do procedimento de identificação de ânions cromato é ainda mais simples. Ele consiste no quê? A gente coloca um volume da solução problema no tubo de ensaio, certo? Então vamos usar um tubo de ensaio só. Mesma coisa, você coloca de 1 a 5 ml da solução problema em um tubo de ensaio. Depois disso você faz o quê? Adiciona algumas gotas de solução ou de nitrato de chumbo ou de cloreto de bário nesse tubo de ensaio que contém a solução problema. Tudo bem? Então, primeiro passo, colocou a solução problema no tubo de ensaio. Segundo passo, adicionou algumas gotas de solução aquosa de nitrato de chumbo ou nitrato de bário. Bom, o nitrato de chumbo em meio aquoso forma cátions de chumbo e ânions nitrato. E o cloreto de bário em meio aquoso forma cátions de bário e ânions cloreto. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: já que ao adicionar nitrato de chumbo na solução problema a gente tem cátions de chumbo, esses cátions de chumbo vão reagir com os ânions cromato, se existirem ânions cromato na solução problema, formando um precipitado, que é o
cromato de chumbo. Se a gente usar a solução de cloreto de bário, quando a gente adiciona na solução problema, aí a gente tem naquele meio cátions de bário. E vai acontecer o seguinte, esses cátions de bário vão reagir com os ânions cromato, claro, se existirem ânions cromato naquele meio, formando um precipitado, que é o cromato de bário. Ambos esses precipitados têm uma coloração característica. Esses sais formam precipitados amarelados que vão denunciar a presença do ânion cromato. Vai ter esse aspecto, a solução no tubo de ensaio, tem um precipitado amarelado. Ou seja, para identificar ânion cromato na solução problema, é muito simples. Se adiciona algumas gotas de solução aquosa de nitrato de chumbo. Se a solução ficou com um precipitado amarelado, então você sabe que naquela solução problema existiam ânions cromato. Tudo bem? Então é muito mais simples, inclusive, que o primeiro procedimento, como vocês estão percebendo aí. Tudo bem? Então é relativamente simples a identificação de ânions cromato em uma solução problema, certo? Vamos falar agora da identificação de ânions nitrato numa solução problema. E o passo a passo desse procedimento de identificação dos ânions nitrato consiste no seguinte. Primeira coisa, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Sempre é a gente colocar um volume da solução problema no tubo de ensaio. Porque o que vai acontecer? A gente não quer analisar a solução problema, então a gente coloca de 1 ml a 5 ml da solução problema no tubo de ensaio. Depois disso, a gente adiciona 20 gotas de ácido sulfúrico concentrado a esse tubo. É importante falar o seguinte, ácido sulfúrico concentrado, assim como qualquer ácido concentrado, ele libera vapores, tá? Então, sempre que a gente está falando sobre adicionar ácido concentrado numa solução problema, esse procedimento tem que ser conduzido numa capela, tá? Uma capela que é aquela parte do laboratório que contém um exaustor que permite que esses vapores sejam sugados para cima, tá? E que tem uma parede, né, um vidro de proteção que protege, né, o rosto do operador daquela análise desses vapores, tá? Mas quando a gente adiciona 20 gotas de ácido sulfúrico, o que acontece? O ácido sulfúrico é meio aquoso, ele libera os íons H+, como todo ácido, e ânions sulfato, tudo bem? Bom, depois de adicionar essas 20 gotas de ácido sulfúrico, o que a gente precisa fazer? A gente vai colocar num segundo tubo de ensaio uma solução saturada de sulfato ferroso. Uma solução saturada, tá? Esse detalhe aqui, saturada. O que é uma solução saturada? Uma solução saturada é aquela solução em que a gente não tem como dissolver mais o soluto. Ou seja, uma solução saturada é aquela solução em que o solvente está na sua máxima capacidade de dissolução do soluto. Significa o quê? Significa que se a gente colocar mais soluto naquela solução, ele não vai mais dissolver, ele vai precipitar. Tudo bem? Então, uma solução saturada de sulfato ferroso é isso, uma solução aquosa, tá? Que contém a máxima quantidade de soluto possível, tá? Então, o sulfato ferroso, que é o FeSO4, né? Em meio aquoso, forma cátions de ferro e ânions sulfato, assim como os ânions sulfato do ácido sulfúrico. Depois disso, né, espero que todo mundo tenha entendido essa parte, né? Num tubo de ensaio a gente colocou a solução problema e adicionou 20 gotas de ácido sulfúrico. No outro tubo de ensaio a gente colocou uma solução saturada de sulfato ferroso. O que a gente faz depois disso? A gente vai verter o conteúdo do segundo tubo de ensaio no primeiro tubo de ensaio, ou seja, vai pegar a solução saturada de sulfato ferroso e jogar no primeiro tubo. E aí as reações que vão acontecer são as seguintes. Vai acontecer que a gente vai ter a formação desse complexo de ferro, tudo bem? Esse complexo de ferro e água, tá? Esse complexo vai reagir com os ânions nitrato, se os ânions nitrato estiverem presentes na solução problema, formando esse outro complexo de ferro, óxido nítrico,
óxido nítrico e água, tudo bem? E aí o que acontece? Esse outro complexo de ferro, por sua vez, vai reagir com esse óxido nítrico, formando esse outro complexo de ferro, água e óxido de nitrogênio, tudo bem? Aí o que acontece? Essa substância aqui, esse complexo de ferro, vai levar ao surgimento de um anel amarronzado nas paredes do tubo de ensaio. E aí essa formação desse anel é que vai denunciar a presença de ânions de nitrato na solução problema. Então o que significa? Significa que se a gente conduziu esse procedimento para identificar os ânions de nitrato e após esse procedimento a gente observar a presença de um anel marrom nas paredes do tubo de ensaio, então significa que a solução problema inicial continha ânions nitrato, tudo bem? Então também é um procedimento muito simples, de 5 passos no máximo, em que a gente consegue identificar ânions nitrato numa solução problema, tudo bem? Agora a gente vai falar como que a gente faz para identificar os ânions fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Pessoal, por que eu estou falando agora da identificação de 4 ânions de uma vez só? Porque é o seguinte, quando a gente olha para a tabela periódica, a penúltima coluna que a gente olha na tabela é uma coluna que contém os elementos flúor, cloro, bromo e iodo, tudo bem? Esses elementos, por estarem na mesma coluna, ele contém as mesmas propriedades. Por isso que antigamente a gente chamava os elementos que estão na mesma coluna de família. E eles são da família, ou agora como a gente chama grupo, são do grupo dos halogênios. Portanto, se esses halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, têm as mesmas propriedades, a gente entende que a gente vai conseguir identificar esses ânions por um procedimento comum. E é exatamente o que acontece. O passo a passo para esses caras é o mesmo. Portanto, a gente faz uma análise só que permite identificar esses caras de uma vez, tá? E como que é conduzido esse procedimento para identificação dos ânions fluoreto, cloreto, brometo e iodeto? Primeira coisa, adivinha qual é? Colocar um certo volume da solução problema em 4 tubos de ensaio. A gente não vai identificar os 4 caras de uma vez, então a gente coloca um certo volume da solução problema em 4 tubos de ensaio. E a gente faz o que depois disso? A gente adiciona 3 gotas de solução de nitrato de prata em cada tubo. 3 gotas de solução aquosa de nitrato de prata em cada um dos 4 tubos de ensaio. E depois disso, o que a gente vai notar? Bom, o nitrato de prata, como qualquer sal em meio aquoso, vai se dissolver em um cátion e em um ânion. No cátion de prata e em ânions nitrato. E aí, o que isso vai levar a acontecer em cada tubo? Vai levar a uma reação química em cada tubo. No tubo que pode conter, ou melhor dizendo, o que a gente vai observar em cada tubo, tá, pessoal? No tubo que pode conter íons fluoreto, tá bom? No tubo que pode conter íons fluoreto, a gente vai observar que os cátions de prata vão reagir com os íons fluoreto, levando à formação de um precipitado sólido que é o fluoreto de prata. Num segundo tubo, os cátions de prata podem reagir com ânions cloreto, que podem estar presentes na solução problema, levando à formação de cloreto de prata, que é um precipitado. Num terceiro tubo, que pode conter ânions brometo, esses ânions brometo vão reagir com os cátions de prata, levando à formação de brometo de prata, que é um precipitado. E finalmente, um quarto tubo que pode conter íons iodeto, esses ânions iodeto vão reagir com cátions de prata, levando à formação de iodeto de prata. Esse primeiro tubo, que pode conter precipitado de fluoreto de prata, a gente não vai observar esse precipitado tão facilmente de forma visual, vamos já entender. Já no segundo tubo, onde pode existir
um precipitado de cloreto de prata, a gente vai observar a formação de um precipitado de coloração branca, tudo bem? No tubo que pode conter um precipitado de brometo de prata, a gente vai observar um precipitado de coloração do branco para o amarelado. E no tubo que pode conter um precipitado de iodeto de prata, esse precipitado vai ter um aspecto amarelo pálido. Olhem só como é que é, ó. Comparativamente, um precipitado de iodeto de prata, que é esse quarto aqui, ó, ele é de uma coloração meio amarelo pálida. Já o tubo que pode conter um precipitado de brometo de prata tem uma coloração, ó, bem entre o branco e o amarelado, tudo bem, ó? Já o segundo tubo, que pode conter cloreto de prata, aí sim, ó, vocês olham que ele é um precipitado cuja coloração é bem branquinha mesmo, tudo bem? E por que a gente falou que o tubo que pode conter fluoreto de prata pode não ter precipitado? Por quê? Ele tá aqui, sim, o fluoreto de prata a gente observa aqui, só que a gente não consegue enxergar por meio de uma cor. Mas aqui, ó, nesse fundo aqui, meio transparente, a gente consegue observar a diferença entre o sobrenadante e o precipitado. E esse precipitado é justamente de fluoreto de prata. Ou seja, é assim que a gente consegue identificar de uma vez só se a solução problema pode conter íons fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, tudo bem? Todos esses íons a gente consegue identificar com um reagente coletor em comum. Que reagente coletor é esse? Nitrato de prata, tudo bem? Então, entendido isso, vamos falar agora, por último, da identificação de ânions sulfeto, que é esse ânion S2-, né, enxofre 2-, dos ânions sulfito, que é esse ânion composto por essa molécula que tem átomos de enxofre, um átomo de enxofre e 3 átomos de oxigênio, tem uma carga negativa de 2. Esse é o ânion sulfito. E ânions tiosulfato. Tiosulfato é esse ânion aqui, que contém 2 átomos de enxofre, 3 átomos de oxigênio e uma carga 2-. Não confundir o tiosulfato com o sulfito, ó. O sulfito é o SO3 2-, e o tiosulfato é o S2O3 2-, tudo bem? Então, o passo a passo do procedimento de identificação de ânions sulfeto, sulfito e tiosulfato é detalhado da seguinte maneira, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai usar 5 tubos de ensaio. A gente vai separar 5 tubos de ensaio. Em um primeiro tubo, a gente vai colocar um certo volume da solução problema que pode conter ânions sulfeto, ou seja, ânions S2-. Em outros 2 tubos de ensaio, vamos colocar um certo volume da solução problema que pode conter os ânions sulfito, SO3 2-. Ou seja, só aí a gente já usou 3 tubos. E finalmente, nos últimos 2 tubos de ensaio, vamos colocar um certo volume da solução problema que pode conter ânions tiosulfato, né? S2O3 2-, tá? Ou seja, um tubo para identificar ânions sulfeto, 2 tubos para identificar ânions sulfito e outros 2 tubos para identificar ânions tiosulfato, tá? O que a gente vai fazer? Procedimento para identificação dos ânions sulfeto é simples, tá? A gente vai colocar uma tira de papel que tenha sido umedecido em solução aquosa de acetato de chumbo e colocar esse papel de modo a tampar a boca do primeiro tubo, o tubo que pode conter ânions sulfeto, beleza? Então é isso que a gente faz para o primeiro tubo. A gente molha um papel em solução de acetato de chumbo e tampa a boca do primeiro tubo de ensaio. Depois disso a gente faz o quê? A gente coloca 2 tiras de papel de filtro umedecidas com outra solução, dicromato de potássio, né? Que é esse sal aqui, o dicromato de potássio. Então, a gente vai pegar 2 tiras de papel de filtro, vai umedecer em solução aquosa de dicromato de potássio e ácido sulfúrico a 3 mol por litro. Então, a gente vai umedecer esse papel de filtro
em solução aquosa de cromato de potássio e ácido sulfúrico a 3 mol por litro. Então, cada uma das tiras vai servir da seguinte maneira: uma tira vai tapar a boca do tubo de ensaio que pode conter ânion sulfito, e outra tira deve tapar a boca do tubo de ensaio que pode conter tiosulfato, beleza? Então, a gente vai fazer um procedimento igual que a gente fez para os ânions sulfeto, só que num a gente vai tapar a boca do tubo que pode conter sulfito e a outra tira de papel de filtro a gente vai usar para tapar a boca do tubo que pode conter tiosulfato. Mas lembrem que a gente tem 2 tubos de ensaio para identificar os ânions sulfito e os ânions tiosulfato, então ainda restam 2 tubos de ensaio. O que a gente vai fazer com esses 2? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar 2 tiras de papel de filtro umedecidas com solução aquosa de permanganato de potássio e ácido sulfúrico a 3 mol por litro. Ou seja, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no item C, só que ao invés de usar dicromato de potássio, a gente vai usar permanganato de potássio. E aí, da mesma forma, uma das tiras a gente vai usar para tapar a boca de quem? Do outro tubo de ensaio que pode conter sulfito, e a outra deve tapar a boca do outro tubo de ensaio que pode conter tiosulfato. Ou seja, com isso a gente tapou a boca de todos os 5 tubos de ensaio com papel de filtro umedecido, tá? Então o que vai acontecer? No papel de filtro do primeiro tubo, lembra que a gente usou acetato de chumbo? Então isso aqui é o acetato de chumbo. Aí vocês veem de novo que a química orgânica está relacionada com a química analítica. Por quê? Você lembra o que é o ânion acetato? Esse cara aqui é o ânion acetato. Tudo bem? Então, uma solução aquosa de acetato de chumbo vai liberar cátions de chumbo e ânions acetato. Tudo bem? Então é isso que acontece no papel de filtro do primeiro tubo. Já no papel de filtro dos primeiros tubos que podem conter sulfito e tiosulfato, ou seja, no papel de filtro do procedimento do item C, a gente vai ter o seguinte: a solução aquosa de dicromato de potássio vai liberar no papel de filtro cátions de potássio e ânions de dicromato. Assim como a gente tem a solução aquosa de ácido sulfúrico, também vai liberar naqueles papéis de filtro cátions de hidrogênio e ânions sulfato, tudo bem? Que advém da dissociação, né, em meio aquoso do ácido sulfúrico. Então é isso que acontece nos papéis de filtro dos tubos envolvidos no item C, tá? E aí, no papel de filtro dos últimos tubos que podem conter sulfito e tiosulfato, vai acontecer o seguinte: o permanganato em meio aquoso vai levar dissolução de cátions de potássio também, mas de ânions de permanganato. E como a gente também tem ácido sulfúrico no papel de filtro desses outros tubos, também a gente vai ter cátions de hidrogênio e ânion sulfato, beleza? Aí o que a gente vai fazer finalmente com os 5 tubos de ensaio? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai abrir a tampa, né, que é o papel de filtro, e colocar 5 gotas de ácido clorídrico concentrado sobre cada um dos cristais que podem ter precipitado. Ou seja, quando a gente fez os procedimentos anteriores, pode ter começado a aparecer precipitado em cada um dos tubos. Mas a gente vai precisar identificar o que significa aqueles precipitados. Então, para isso, a gente coloca 5 gotas de ácido clorídrico concentrado em cada um dos tubos, tá? E vamos aquecer os tubos em banho-maria, né? Em banho d'água, tá? Lembrando que ácido clorídrico, novamente, em meio aquoso, libera cátions H+, e ânions cloreto, certo? Então, como eu falei, o esquema foi o seguinte, né? No primeiro tubo, a gente pode ter íons sulfeto,
e esse primeiro tubo está tampado com uma solução umedecida de acetato de chumbo. Outros dois tubos que podem conter sulfito e tiosulfato são tampados com solução, com papel de filtro umedecido em solução de cromato, né? E outros dois tubos que podem conter sulfito e tiosulfato são tampados com solução que pode conter solução, né, que contém ânions permanganato, tudo bem? Então, colocamos 5 gotas de ácido clorídrico em cada um desses tubos de ensaio. O que a gente faz depois do aquecimento em banho-maria? A gente vai fazer o seguinte: no primeiro tubo, a gente vai olhar para aquele papel de filtro que tampa o tubo. Se tiver íon sulfeto, realmente, no primeiro tubo, vai acontecer o seguinte: os ânions sulfeto vão reagir com os cátions de hidrogênio liberados pelo ácido clorídrico, formando sulfeto de hidrogênio ou ácido sulfídrico, tudo bem? Só que esse ácido sulfídrico, pessoal, preciso falar, esse ácido sulfídrico ele aparece não na forma aquosa, tá? Ele aparece na forma de gás. E aí esse gás, ele se desprende da solução e sobe através do tubo de ensaio. Só que à medida que ele sobe, ele vai encontrar o quê? A tampa, que é o papel de filtro umedecido com acetato de chumbo. E aí acontece o quê? Esse ácido sulfídrico bate, né, no papel de filtro, o papel de filtro que contém cátions de chumbo, como eu falei. E aí vai acontecer a reação entre o ácido sulfídrico e os cátions de chumbo, formando sulfeto de chumbo, tudo bem? No papel de filtro. E como que a gente vai conseguir determinar que existe sulfeto de chumbo no papel de filtro e que, portanto, existia íon sulfeto na solução? Porque o papel de filtro vai escurecer. Então, se a gente fez todo esse procedimento para o primeiro tubo e o papel de filtro escureceu, então significa que a solução problema tinha ânions sulfetos, tudo bem? Então, é um procedimento muito simples, né, para identificar a presença de sulfetos em uma solução problema. Agora vamos falar nos tubos para identificação de sulfitos. O que vai acontecer quando a gente coloca ácido clorídrico? Se tiver ânions sulfitos na solução, o que vai acontecer? Os sulfitos vão reagir com os cátions de hidrogênio liberados pela adição de ácido clorídrico no meio, levando à formação de quem? Ó, um gás. Esse gás é o dióxido de enxofre. Tudo bem? E aí acontece a mesma coisa. O dióxido de enxofre, como é um gás, se desprende da solução, sobe através do tubo de ensaio. O que vai acontecer? Ele vai encontrar a tampa do tubo de ensaio, que é o papel de filtro. E aí, quando ele bater no papel de filtro, ele vai encontrar quem? Os ânions cromato. E aí, o dióxido de enxofre reage com os ânions cromato e cátions de hidrogênio, que também estão no papel de filtro, levando à formação de cátions de cromo, ânions sulfato e água. E como que a gente vai identificar que realmente tem cátions de cromo naquele papel de filtro? Se o papel de filtro ficar esverdeado. Então, se o papel de filtro ficar esverdeado, então a gente sabe que existem sulfitos naquela solução problema. Entenderam a situação? A gente fez todo o procedimento para a identificação dos sulfitos. Se depois de todo esse procedimento a gente identificar que o papel de filtro ficou verde, então a gente sabe que na solução problema existem sulfitos, tudo bem? Mas, e nos casos em que a tampa do tubo de ensaio, que é um papel de filtro, né, foi umedecida com permanganato de potássio, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: o dióxido de enxofre liberado da solução vai reagir com os ânions permanganato e água que estão no papel de filtro, levando à formação de ânions sulfato e manganês. Tudo bem? Ou seja, nesse caso, o papel de filtro fica incolor, denunciando a presença de sulfitos. Então, o que significa? Lembra que a gente tinha 2 tubos de ensaio para identificar sulfitos?
e num tubo de ensaio o papel de filtro foi umedecido com dicromato de potássio, no outro tubo de ensaio ele foi umedecido com permanganato de potássio, a gente vai cruzar as duas informações. Se o primeiro tubo de ensaio ficou com a tampa verde e o outro tubo de ensaio ficou com a tampa incolor, então a gente tem um duplo check aí, né? Que realmente naquela solução problema existem ânions de sulfitos, tudo bem? Então, a partir do cruzamento das informações desses dois tubos de ensaio, a gente consegue identificar que existiam sulfitos naquela solução problema. E finalmente, nos tubos de ensaio para identificação de tiosulfatos, que reações que vão acontecer? Se existirem ânions tiosulfato no meio, eles vão reagir com os cátions de hidrogênio liberados pelo ácido clorídrico, levando à formação de quem? De novo, dióxido de enxofre, que é um gás e vai se desprender da solução, subir através do tubo de ensaio e encontrar o papel de filtro. Mas além disso, ele também vai levar à formação de um precipitado sólido de enxofre. Tudo bem? Aí o que a gente vai fazer depois disso? A gente vai retirar o papel de filtro dos tubos e adicionar 2 gotas de solução de dicromato de potássio no tubo cujo papel de filtro foi umedecido com dicromato de potássio. Ou seja, naquele tubo em que o papel de filtro tinha dicromato de potássio, a gente tira o papel de filtro e pinga 2 gotas de solução de dicromato de potássio direto na solução. Aí a reação que vai acontecer vai ser a seguinte: os ânions tiosulfatos que podem estar lá vão reagir com os ânions dicromato adicionados, levando à formação de sulfato e ânions de cromo. Tudo bem? E aí, como é que a gente identifica esses ânions de cromo? Quando a solução adquirir um aspecto esverdeado. Então, se a solução ficar com aspecto esverdeado, então a gente tem certeza que na solução problema inicial a gente tinha ânions tiosulfato, tudo bem? Então, esse que é o procedimento para a identificação dos ânions de enxofre, de uma vez só, de ânions sulfetos, sulfitos e tiosulfatos, tudo bem? Então, como a gente pode observar, os procedimentos de identificação de ânions são bem mais simples, né? Bem mais intuitivos que os procedimentos de identificação de cátions. E com isso a gente viu a parte de análise qualitativa de íons inorgânicos, né? Ânions e cátions, né? Análise qualitativa clássica, tá? Espero que todo mundo tenha entendido. Quem ficou com alguma dúvida pode chegar e falar comigo. Pô, não entendi nada que o senhor falou aqui, pode explicar de novo. Todo mundo que tem me consultado sabe que eu tô 100% à disposição. E é isso, pessoal. Mando um grande abraço para vocês. Tenham todos um ótimo estudo. Adianto que na semana que vem a gente vai ter uma avaliação parcial, beleza? Valeu, pessoal. Abraço.